Luísa, boa noite, tudo bem? Obrigada por aceitar conversar comigo hoje. Vamos então iniciar nossa conversa falando um pouquinho, né, sobre as fake news e a tecnologia. As fake news elas já existem antes da internet, né, a gente sabe, mas as redes sociais elas têm um papel muito forte, né, na disseminação dessas fake news. Então, eu queria te perguntar o que você acha, né? Você acha que as redes hoje elas se isentam na disseminação das fake news? Elas até, né, têm algumas ações, né, de combate aí. Como é que tu vê esse esforço de combate ou elas mais se isentam ou facilitam essa disseminação? Acho que como tu falou, a desinformação é anterior à existência das redes sociais, mas acho que a dinâmica de algoritmos das redes essa dinâmica acabou catapultando esses conteúdos, né? E aí com todos os fenômenos que advêm disso, com as câmeras de eco, né? Os clusters de desinformação e por aí vai. Sobre a isenção ou não, ou agência das plataformas, esse é um assunto bem complexo que inclusive está sendo debatido agora, né, com a questão da responsabilização das plataformas com a revisão do Marco Civil da Internet. E eu, na minha leitura, por mais que as plataformas vendam a ideia de que elas agem, né, por meio de retirada de posts ou suspensão de contas, etc., é um trabalho que é muito insuficiente diante da quantidade de desinformação que a gente vê circulando, desinformadores contumazes, que já são identificados, conhecidos e que continuam com suas contas. Então, acho que tem um debate a ser feito aí sobre como responsabilizar esses usuários, mas, sobretudo, responsabilizar as plataformas pelo conteúdo que elas permitem que circule por ali, né? Certo. E seguindo assim nessa linha da internet, da tecnologia, um assunto que acho que a gente não pode deixar de falar é a própria inteligência artificial, né? Hoje ficou muito popular aí com o chat GPT, né? E também com as inteligências artificiais que fazem imagens, né? Que constroem imagens. Na sua visão, de que forma a inteligência artificial vai impactar no combate ou na disseminação das fake news? Eu acho que talvez o ponto mais delicado que a gente vê hoje é em relação às imagens, né? Teve a recente imagem do Papa com uma jaqueta branca, que foi uma imagem criada virtualmente, né, artificialmente, e que circulou como se fosse verdadeira. Inclusive, num post posterior de quando o Papa ganhou a alta do hospital, a Folha de São Paulo usou essa imagem para ilustrar a reportagem, né? Então, a gente, para um olhar treinado, até fica tranquilo identificar se aquela imagem foi manipulada ou não. Mas se a gente pensar no público de uma maneira mais ampla, é muito delicado a gente assumir que essas pessoas vão conseguir identificar um conteúdo manipulado, né? Então, acho que a inteligência artificial ela tem esses vários lados aí de trazer uma série de ferramentas que auxiliam o nosso trabalho enquanto jornalista, mas também tem esse outro lado que pode ter o uso maléfico dela, né? Então, é algo a se tomar cuidado, porém, também deve ser aproveitado para facilitar nosso trabalho, automatizar tarefas, automatizar processos e também ajudar com ideias de pauta. Sei lá, se pega uma pauta que tu não tem a menor ideia de por onde começar, pergunta para o chat GPT, me dê 5 perguntas ou qual é o resumo da história sobre um tema X, né? Ele vai te ajudar a fazer um filtro inicial sobre o que é o debate, né, em torno daquele tema e dali você pode continuar com o seu trabalho. Interessante, né? Isso que tu comentou hoje a gente consegue usar essas ferramentas também para o nosso trabalho, né, do jornalismo, assim. Então, nesse sentido, o jornalismo ele tem se transformado muito, né, nos últimos anos, a gente sabe. Então, eu vou seguir agora para a nossa conversa mais para o campo da carreira do jornalismo e dos profissionais. E e esses avanços, eles trazem vantagens e desvantagens, né? Existe essa questão. É, e então, nesse sentido, Luísa, hoje em dia, qual que tu vê assim as principais limitações do jornalismo assim hoje em dia? Na minha leitura, é muito uma limitação de mercado em relação à precarização da nossa profissão, assim, né? Então, acho que é um mercado que ele é bem complicado e muito diferente do que era. Eu dei uma palestra aqui há 10 anos e era completamente outro mercado, a discussão que se colocava era outra, não tinha nada de inteligência artificial, as questões eram outras, né?
Então, a gente vê que é um mercado que é super dinâmico, uma profissão que é super dinâmica, e, ao mesmo tempo, é um mercado que não consegue necessariamente absorver os profissionais da forma mais adequada, né? Então, a gente vê muita precarização, muitas pessoas adoecendo, até a qualidade do jornalismo de vez em quando é colocada em xeque, né? Então, acho que se o mercado se adequasse um pouco mais, né? Se houvesse um diálogo maior, né? Entre o mercado, a academia e os profissionais para construir um ambiente mais saudável, né? E aí, lato sensu, saudável financeiramente, saudável que promova a saúde mental dos trabalhadores e por aí vai, acho que seria um caminho muito mais justo. Verdade. E, por fim, Luísa, tu daqui a pouco vai conversar aí com futuros jornalistas, né, com jovens jornalistas. Então, eu queria te perguntar assim, o que que você acha necessário hoje para um estudante que está começando aí no jornalismo? Eu até brinquei que eu tô com medo de ser muito pessimista na minha fala, porque, como eu falei, é um mercado que ele não é muito acolhedor, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma profissão super desafiadora, super instigante, interessante, te permite conhecer vários mundos, várias histórias e por aí vai. Então, acho que talvez a inspiração ou, enfim, o conselho que eu daria para quem está começando agora é manter essa sede por aprendizado, assim, que acho que quanto mais tu vai aprendendo e vai se aprimorando e por aí vai, mais oportunidades tu consegue, mais contatos tu faz e por aí vai, né? Então, acho que essa coisa do não se acomodar, né? E aproveitar a época da faculdade, acho que a época da faculdade, isso é uma coisa que eu vou falar depois lá com a turma toda, mas a época da faculdade, ela é super profícua nesse sentido. Vocês têm uma estrutura aqui de estúdio de TV, tem estrutura de rádio, de todas as áreas de jornalismo, e vocês têm que aproveitar esse momento para experimentar tudo que for possível, né? Em geral, o estudante acaba vendo a faculdade como uma coisa um pouco chata, especialmente a parte teórica, que é super importante, mas não, acho que tem que mudar esse olhar e ver tudo como uma oportunidade de aprendizado, sabe? E cultivar essa vontade por aprender também depois que tu sai da faculdade, que talvez é ainda mais importante se manter atualizado depois para não ser atropelado pelo mercado. Então, tá certo. Muito obrigada, Luísa, por conversar comigo hoje.